Abre-te Sésamo! Boa noite, eu sou Andy Rubinstein e esse é mais um encontro sobre a simbologia nos contos de fada que eu organizo com a Cris Velasco. Cris Velasco Histórias de Boca, que acabou de entrar aqui. Eu vou chamar a Cris para apresentar comigo. A gente está começando a segunda grande jornada do Abre-te Sésamo. Começa hoje, teremos 5 encontros. Vou chamar a Cris para entrar aqui comigo. E muito feliz que vocês estão aqui. Muito boa noite todo mundo que está entrando. Muitíssimo boa noite. Enquanto a gente espera a Cris entrar. Oi, Oiê, Cris! boa noite! Boa noite! Estamos muito felizes, né? A gente está de volta, Muito! Cris. Recomeçando, abrindo novamente. Abrindo novamente. Então, vou falar para vocês que estão aqui, para vocês que estão vendo essa gravação, que eu e a Cris começamos no ano passado a estudar a simbologia nos contos de fada. Quer dizer, não é verdade isso que eu falei. A gente estuda isso há muitos anos. A gente ai, apaga, pessoal, apaga o que eu acabei de falar. A gente estuda os contos de fada há muitíssimos anos. E A no ano gente começou a passado, estudar de forma mais profunda. A mais verdade é essa. profunda, e também se questionando sobre todos os questionamentos que estão acontecendo hoje em dia. A gente começou a ser questionado também sobre, né, Cris, sobre gênero nos contos de fada, o que é o feminino, o masculino, a bruxa, o homem, enfim, todas essas coisas, como elas aparecem nas histórias e o que elas de fato significam. E a gente viu que esse era um assunto que precisava ser tratado e que precisava ser tratado publicamente. E para falar sobre ele, a gente começou a conversar com muitas pessoas e a gente abriu esse espaço aqui, né, Cris? Essa praça Sim, pública que é o Instagram, para conversar, trazer pessoas interessantíssimas que estudam simbologia em diversos lugares para conversar com a gente sobre esse tema. Falei certo? totalmente. Posso apresentar nossos 5 convidados antes da gente chamar de Sim, hoje? Que a gente maravilha. está muito empolgada, Esse gente. novo, esse novo ciclo está maravilhoso. A gente está Esse bem animado. novo ciclo está maravilhoso. Hoje a gente vai conversar com a Helene Luiz Silveira From, que eu já vou apresentar já já. Na semana que vem, a gente vai conversar com a Fernanda Zanin, que é uma mulher incrível, astróloga, sabidóloga de todas as coisas e super estudiosa de Maria Super. Madalena. E vai conversar com a gente sobre isso, sobre uma coisa que chama Pistis Sofia, que a gente descobriu recentemente. Então, se você está ouvindo isso, venha terça-feira que vem às 7h30 também conversar com a Fernanda Zanin. Na outra semana, em vez de ser na terça-feira, vai ser segunda, a gente vai conversar com o Patrick Paul, um francês médico homeopata que é um grande estudioso da simbologia no mundo. A gente nem acredita direito, né, Cris? Eu estou falando a data certa, não, eu estou falando a data errada, não é o Patrick Paul. Quem é? É É o o François. François. Fala você do François, que você Sim, conhece ele um melhor que eu. contador de histórias maravilhoso do Burkina Faso, na África. E ele vai ser traduzido em cena pela Laura Tamiana, que também é uma figura encantadora. E a gente, enfim, vai receber essa dupla para falar também sobre a simbologia dentro do universo desses contos tradicionais africanos dessa região, desse país onde ele mora e de onde ele vai falar, né? Ele está lá. Vai Ele vai ser falar muito legal. diretamente da África, Do daí Burkina Faso. do Burkina Faso. Maravilhoso. Aí na outra semana vai ser o Patrick Paul, que eu estava falando errado, que é um médico francês diretamente do Brasil, que ele mora no Brasil, e que escreveu o livro O Segredo do Graal, que eu e a Cris estamos estudando. Gente, ele é fora do normal, né, Cris? A gente está É. muito emocionada. E conta quem é que vai fechar nossos 5 encontros, que é tipo Ai, que unbelievable. maravilha. É, quem vai fechar é o Cacá Virage Copé, né, que também é uma figura que nos inspira demais há muitos anos, né? Tem vários livros publicados, um educador, um pensador,
uma pessoa maravilhosa, né? Um ser humano incrível. E ele vai falar sobre a simbologia em alguns mitos, né, indígenas. A gente vai conversar com ele, principalmente ligados ao povo Guarani. E a nossa tradição ancestral tupi. Então vai ser muito especial. Já está sendo. Gente, já está sendo especial e hoje, então, agora. Ai, obrigada, ó, vocês estão arrasando com essa programação. A gente também acha, né, Cris, que a gente está arrasando. Nossa, a gente está Porque muito feliz. a gente está muito feliz com a nossa programação. Então, gente, aproveitem, divulguem, ajudem a divulgar de verdade, porque a gente acha que esse conhecimento precisa ser compartilhado, né, Cris? Acho que é isso que é o mais Sim, importante. Como que a gente espalha esse conhecimento para todo mundo que trabalha com histórias, para todo mundo que trabalha com a matéria-prima da simbologia e muitas vezes sem saber que aquilo é simbologia. E a gente acaba se enganando e tomando decisões de fazer coisas, de cortar a história, por, por, por não saber. Então a gente acha que esse conhecimento precisa ser compartilhado. Então, ó, Mônica, você que agradece por compartilhar, compartilha também, divulga, chama as pessoas. E agora, sem mais delongas, eu vou convidar aqui a Helene Luiz Silveira From, uma amiga muito querida, psicanalista, escritora, estudiosa de simbologias. Gente, você começa a falar com ela, você fala, porque não sei quem que eu estou estudando, porque daí eu descobri não sei quem. Eu falo, gente, Helene, você está ouvindo que é um sem fim de coisas que ela conhece. E ela escreveu esse livro aqui, que chama Hilma af demais. Klint e seu fantástico oceano de cores. Olha, tá ao contrário. Mas um livro lindo que ela estudou as obras da Hilma af Klint. Ela vai contar melhor para a gente quem era a Hilma e qual que era o trabalho dela. Então, eu vou chamar a Helene aqui para conversar conosco. Solicitei. Helene, você está aí? Papel e caneta na mão para anotar tudo. Muito bem, Mônica, sensacional. E aproveita aí. Peraí, será que eu convidei? Ai, gente, sempre tem essa. Eu acho que eu convidei. Helene, me diz aí se você foi convidada. Oi, Karen, boa noite. Ai, tanta gente querida entrando. A pessoa estuda há 345 anos, essa é a Helene. Exatamente. Olha, eu não te Muito bom. conheço, mas assim, a Helene. Ô, Helene, não apareceu para Não você o apareceu. convite? Ela tá dizendo Peraí, que não. convidar, enviar. Pode você se convidar? Eu estou tentando te convidar. Gente, sempre tem que ter. Olha, eu vou falar, quem faz live sempre tem que ter esse momento tenso. Não está conseguindo Eu acho que se ela participar. solicitar, fica mais fácil, não? Apareceu, ela não está conseguindo participar. Por que diabos, minha Ela disse que não gente? apareceu. E E agora se apareceu. você, Helene, se você sair e entrar novamente, vamos experimentar? Com o Vamos. Américo funcionou quando a É gente fez isso, verdade. lembra? É verdade. Helene, sai e volta e vamos ver se está certo. A gente fica. Ai, ai, esperando aqui, falando para vocês que a gente está muito emocionada. A gente está muito emocionada, né, Cris, que isso está acontecendo? Que a gente está. E Ó, a muito Helene. alimentada, né? Alimentada por esses estudos, alimentada por essas pessoas que a gente vem conhecendo melhor, enfim, algumas que eu conheci há pouquinho tempo, outras que eu ainda nem conheço, mas já conheço o trabalho delas, né? Então, é incrível isso. E sabe o que eu E queria percebendo falar? como todas, no fundo, estão falando a mesma coisa de formas diferentes, né? É isso que também conforta a alma, né? Saber que a gente está, que tá todo mundo junto, né? É verdade. Ô, Cris, apareceu para mim que de novo que a Helene não está conseguindo participar. Meu Deus do céu. O que fazemos?
voo, ela tá falando voo. Ela vai sair e entrar novamente? Será? Foi isso que ela quis dizer? Ela acho que falou, vou sair e entrar. Ah, ela saiu e talvez precise entrar de novo. Deixa eu ver Tá. se ela já entrou. Ah, acho que ela saiu. Tá bom. Essa tecnologia É de matar essa é o tecnologia. pelo do ovo. Ô, gente, ô, Cris, sabe o que eu queria falar para você e para vocês? Eu nem falei isso com a Cris hoje antes, que assim, agora eu tô gravando uma história por semana, né? E tá sendo muito incrível porque também eu tenho que cavocar no meu baú, porque já faz Nossa, mais de 50 muito semanas, então são repertório, muito Andy. repertório. E aí hoje eu fui procurar uma nova história, estava gravando uma história que eu só contei uma vez, era muito antiga, sabe? Eu fui revê-la e aí eu fui me dando conta. Ah, ela apareceu. Vai entrar Eba. aqui. Só vou terminar essa frase. Eu fui me dando conta de como eu mesma, gente, tanta coisa, era tanto detalhe na história, sabe? Que o cara foi pegar o carvão. Fala, gente, nada disso é à toa, nada numa história é à toa, Sim. sabe? A gente não pode. A Todo gente detalhe tem guarda um segredo, né? todo Todo detalhe detalhe. guarda um segredo, Ela exatamente. solicitou, Andy. Ai, Ó, que bom! Ê! ê! Bem-vinda! Que Gente, eu bom! fiz até cenário para estar com Olha, que vocês. linda! Ai, Helene, adorei. Que Bem-vinda. Olha o capricho! cenário. Muito. Linda! Que bom que deu certo. Agora, parte técnica. Helene, seja muito, muitíssimo bem-vinda para abrir Obrigada. nossa segunda temporada de Abre Sésamo. Você que estava sempre aqui com a gente. Gente, Então, que responsa com todos esses convidados da segunda temporada. nem te contei para não te assustar. Nossa! Eu sou fã de quase todos. Dos dois que eu não conheço, eu vou virar fã também. Não, Com com certeza! certeza. Que legal! Ô, Helene, bom, eu acho que você podia começar contando um pouquinho aquilo que você me falou hoje e daí depois entrar na Hilma. O que que você acha do que Tá você me bom, falou de simbologia em geral? Foi tão lindo. tá. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra gigantesca estar aqui com vocês, que são duas pessoas que eu admiro tanto, que eu acompanho o trabalho há tanto tempo. E a vida tem dessas coisas bonitas, né? De costurar Ai, a, sim. a gente com quem a gente admira. Bom, Muito bom. falando de simbologia, eu queria contar uma coisa para vocês que eu contei para a Andy hoje, que a simbologia, ela e os símbolos, né? Eles nasceram desde que a gente existe no mundo. E todas as vezes que a gente se conecta com um símbolo, a gente está se conectando com toda a hereditariedade que acompanha esse símbolo, né? Toda vez que a gente aprecia uma obra de arte, e eu gosto sempre de pensar que quando a gente se coloca na frente de uma obra de arte, a gente tem que se permitir estar na frente de um ser, né? E escolher entrar na corrente hereditária desse ser, que é composta de todos os olhares que já recaíram por aquela obra, não só da artista ou do artista que a pintou. E a Andy me apresentou, né? Eu sou psicanalista e eu faço parte de um núcleo contínuo de formação em psicanálise infantil. E eu estou escrevendo um artigo sobre os contos, né? Mas com uma pergunta, né? Seria o silêncio que acontece depois de cada frase dita, depois de cada pausa, de cada vírgula, a possibilidade da cura que essa história traz? Né? Então, ontem eu brinquei com a supervisora que está me ajudando no meu trabalho, eu falei para ela assim,
A sensação que eu tô tendo é que esses silêncios, esses pequenos silêncios que as vírgulas trazem, né, na contação da história, é quase um setting. É aquele espaço que eu entro e que eu me conecto com a voz que está narrando aquela história. E aí a transferência acontece. Não precisa ser só dentro de um setting psicanalítico, né? E o meu processo de investigação é justamente como é contar uma história, né? Dando voz a essa hereditariedade que está na corrente das histórias. Colocando um pouquinho da minha semente, mas respeitando essa corrente que vai me atravessar e que vai chegar a quem está ouvindo. Então, dito isso, né, eu não sei se eu sou a favor de analisar obras de arte, né, de analisar contos de fada. Porque se eu me coloco aberta a entrar numa corrente, né, que pedra eu vou ser nesse seixo do rio? Não sei, né? A gente às vezes se preocupa muito que a gente tem muita princesa, que a gente tem muito príncipe, mas e se eu quiser ser o vilão? E se eu quiser ser o anel da rainha que o ganso engoliu? E se eu quiser ser a bola que a princesa jogou no poço e o sapo pegou? Né? Todas as vezes que a gente coloca um conteúdo individual do pensar, a gente perde a força dessa corrente de vida que vem, tanto com a obra de arte quanto com o conto. Então, Helene, eu achei muito legal você trazer isso desse lugar do conto como uma obra de arte, né? Desse estado de contemplação e de encontro com a obra, no silêncio, de coração para coração, né? Nesse encontro. Eu tenho uma experiência pessoal para contar sobre isso. Que foi daí que surgiu a minha vontade de partir para essa linha de investigação. O meu conto preferido da vida é a Princesa Ervilha. Amo. Também adoro. E faz pouco tempo que eu me dei conta que eu não me identificava com a princesa. Que eu me identificava com a rainha. Só que eu não tinha entrado na corrente de vida do conto para me permitir ser livre de mudar de lugar. Né? E você só é livre para mudar de lugar se você entra nessa corrente, né? Onde o seu lugar não é dado. Eu imaginava que eu era princesa, mas eu não tinha me dado conta que em algumas atitudes eu era rainha. Que é a mesma corrente, né, Helene, que as crianças entram quando brincam faz de conta. Exatamente, É Cris. Esse lugar. É esse o lugar. E é muito interessante, e um dos ramos, né, e isso toca na história da Hilma, de uma certa maneira, é a voz como portadora dessa corrente vital. Né? Porque dentro do privilégio, né, de entrar em contato com a história, tem a grande base da pirâmide, que é ter acesso ao livro. Tem a outra metade da pirâmide, que é saber ler. E tem uma pequenininha parte da pirâmide, que é alguém dar alma às vozes da história. E é muito diferente, né? Porque quando eu dou alma à história, eu entro em contato em duas correntes. E aí aquele ser que está ouvindo, que a minha corrente é a corrente do conto, aquele ser forma uma trindade comigo. E aí ele tem a opção de escolha.
Mas se eu sempre faço aquelas vozezinhas, né, Andy? Que a Andy... A gente adora, a gente adora. Eu tô escolhendo, entende? Uma corrente. Eu não tô abre-te, sésamo. Eu escolhi uma e eu tô lá caminhando nessa corrente única. Você Então, sabe, Helene, que sempre que eu dou aula, eu sempre conto essa história, que eu estava um dia, minha filha era bem pequena, e eu estava penteando o cabelo dela no banho, desembaraçando, e ela tem o cabelo tipo meu, então imagina como é o banho. E aí ela começou a gritar, tipo, estava muito irritada de desembaraçar o cabelo, daí ela virou para mim e falou: mãe, você é uma bruxa! Daí eu falei: aham. Aí ela continuou lá, gritando, esperneando, e daí uma hora ela virou e falou: mãe, às vezes eu sou uma bruxa, né? Aí eu falei: aham. Eu nem conseguia responder. Aí passou mais um tempinho, ela falou: eu acho que todo mundo às vezes é bruxa. Aí eu falei: gente, quero te levar agora para o meu curso, sabe? Você pode dar essa aula? Muito bom. e por que eu disse que isso toca na história da Hilma? Porque a Hilma, os vários contadores de histórias que contaram a história da Hilma tentaram encaixar a Hilma em uma única corrente, né? Então, ou ela era teosofista, ou ela era cristã, ou ela era antropósofa. E a Hilma era Hilma, dentro dessas inúmeras correntes, né, de energia que habitavam o ser dela. Não só as correntes terrestres, mas as correntes celestes, né? Uma das coisas mais lindas que eu já li sobre a Hilma foi ela, uma historiadora da Universidade de Michigan, escreveu um livro sobre os métodos de pintura da Hilma. E numa dessas coisas assim que se passa de uma série para outra, ela falou que em 1920, quando a Hilma terminou de pintar a grande encomenda para o templo, que foi encomendada por um grande mestre espiritual dela, quando ela finalizou essas obras, que foram 179, ela entendeu que ela poderia receber as informações divinas, mas que era o ser dela que colocava isso no mundo. E isso é se apropriar de uma corrente, né? Quando a gente fala sobre símbolo e simbologia, desde do viés do pensar e do julgamento próprio, muitas vezes a gente não entra na corrente vital do símbolo. E aí a gente se perde na polaridade, que não é o símbolo. O símbolo não tem polaridade, né? Então, o símbolo né? Eu sou o que eu sou, né? Então... Helene, você pode só dar uma contextualizada, assim, quem era a Hilma, da sua visão, só para quem estiver aqui ou for assistir essa live depois e que não saiba nada dela, só tipo quando ela viveu, Sim. o que ela, mais ou menos assim. A Hilma nasceu em 1862, na Suécia, em Estocolmo. Ela era filha de uma família, o pai dela era militar da Marinha sueca. E a Hilma tinha uma vida de privilégio, apesar de não ser de uma família rica, ela estava dentro... ela nasceu num castelo, né? Então ela estava dentro de um acesso a diversas informações, né? Científicas, políticas, do que estava rolando, né? na Europa escandinava daquela época.
ela se formou em artes plásticas na segunda turma que habilitou as mulheres a estudarem na universidade. Uau. Além disso, a Hilma era tão talentosa, tão talentosa, tão talentosa, ela ganhou um apartamento da universidade dela, onde ela podia trabalhar e estudar, né? Continuar os seus estudos. E é muito interessante porque esse apartamento ficava em cima de um café onde iam artistas como Mondrian, Malevich. Imagina! Ela tava lá, né? Tipo, Ela estava lá. Ela tava lá. Mas a Hilma teve um marco na história dela que foi o falecimento da sua irmã caçula, né? Sua irmã caçula faleceu e era o membro da família que a Hilma tinha mais contato. E isso, eu imagino que a Hilma sempre foi uma criança muito sensível. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque quando eu escrevi o livro, eu não conseguia me conectar, entrar na corrente da Hilma adulta. Olha. Não conseguia. Todas as meditações que eu fazia, todas as conversas que eu tinha, assim, mentais, né? A imagem que me aparecia era da Hilma criança. Fecha parênteses. Então, depois que a irmã dela faleceu, ela entrou em contato com o ocultismo da época, né? Era aquela época na Europa onde as mesas flutuavam, onde tinham as grandes demonstrações dos médiums. E na universidade, a Hilma conheceu uma grande amiga que se tornou amiga dela a vida inteira. E eu vou fazer um parêntese também aqui. Esses dias eu estava estudando para esse projeto novo e eu descobri a raiz etimológica da palavra rivalidade. Vocês sabem qual é? Não, gente, olha a Selene, juro, ela é muito estudiosa, é muito sem noção. Não sei, eu não sei, você sabe, Cris? Eu não sei. Não. Não, porque foi impressionante. Eu tô chocada com isso até agora. Vem do latim rivalis, tá? Que significa ter direito à mesma corrente de água. Uau. Não é chocante? E eu vou dizer porque eu falei isso. Porque uma das coisas que a Hilma me ensinou, e que isso eu percebi há pouco tempo, é que para a gente, ela tinha um grupo de 5 amigas que se reuniram por 10 anos. Tá? E uma das amigas dela, que é a Ana Cássio, bancou, porque a Hilma não tinha dinheiro, bancou o galpão para a Hilma continuar estudando. Construir um galpão para ela armazenar as pinturas dela. Ela faleceu antes da Hilma, mas ela foi a grande companheira de vida da Hilma. E eu me dei conta que a Hilma viveu com essas amigas, essas 5 amigas, um acesso a uma corrente de água, né? E isso é o feminino para mim. Né? E quando eu li isso, né, fazendo esse estudo, eu falei assim, caramba, se toda vez que eu rivalizo, quer dizer que eu não permito ao outro que o outro beba água, eu tenho que rever os meus conceitos, né? E me dei conta que a própria história da Hilma foi uma história onde ela tinha esse acolhimento, onde essas amigas bebiam dessa corrente de água que fluía, né, entre elas. Foram 10 anos se reunindo toda sexta-feira para estudar os evangelhos. E foi daí que surgiram,
elas começaram a ter contatos mediúnicos com seres elevados, né? E dentro dessas sessões das sextas-feiras surgiu, né, o convite para pintarem, né, para que a Hilma... o convite não foi para a Hilma, ela se ofereceu. E quando ela se ofereceu, inclusive, este espírito, né, falou assim, você disse sim rápido demais. Mas uma foi suporte para a outra, né? E suporte dessa corrente de vida para que a Hilma pudesse concluir, né? Porque imagina, ela trabalhava de manhã e fazia todas as pinturas do templo à noite. Uau. Uhum. Ela trabalhava em outra coisa de manhã? Ela era retratista. Retratista. E ela também... Eu pus essa camiseta em homenagem a ela. Ela trabalhou no Instituto de Veterinária de Estocolmo. Ela pintava os bichos, todas as fases. E tinha muitas pinturas de botânica. E aí imaginam, né, que ela deva... com certeza, né? Imaginam não. Com certeza ela adentrou nessa corrente de estudos do Goethe, né? De apreciação goetheanística. Tudo dela é impressionante. Tem uma aquarela dela das papoulas que é surreal. Ela era de um talento incrível. Incrível, incrível, incrível. Bom, a Hilma conheceu o Rudolf Steiner visitou o ateliê dela. E aí, bom... Aí acontecem várias divergências na história da Hilma que... acho que não é o que cabe aqui. Tá. Né? Mas o fato é que ela foi membro da Sociedade Antroposófica. Ela expôs... dizem que ela nunca expôs a obra dela, não é verdade. Ela teve uma exposição em Londres, junto com outros artistas. E deve ter acontecido outras pequenas. Uma coisa muito curiosa sobre o fato da Hilma é que ela queimou tudo que dizia a respeito à sua vida pessoal. Ela só deixou 2.600 folhas em cadernos escritas sobre as obras e sobre as suas pesquisas. E tudo catalogado, tudo. Sabe, tipo os alquimistas antigos? Né? Não me importa a minha vida, e sim a minha obra. Né? Mas, Helene, a obra dela ficou guardada, né? Teve isso, ficou tipo escondida, sei lá. Ela pediu em testamento, ela faleceu em 1944, e também uma outra curiosidade é que no mesmo ano que ela faleceu, os dois pintores, considerados os pais da arte abstrata, também morreram, que é o Mondrian e o Malevich. O Mondrian e o Malevich morreram no mesmo ano. Olha... E ela pediu em testamento que as suas obras não fossem expostas por no mínimo 20 anos após a sua morte, o que daria 1966. Quem herdou as obras dela foi um sobrinho, o Eric Afklint, e ele só conseguiu expor a primeira obra dela em 1986, nos Estados Unidos, uma única obra numa galeria americana. E a Hilma, talvez a primeira grande exposição da Hilma tenha sido uma que aconteceu na França. Depois, na Suécia, claro, né? Na França. E depois do Brasil, né? A gente recebeu uma exposição da Hilma na Pinacoteca. Ela teve uma grandíssima exposição no Guggenheim, de Nova York, que foi a exposição mais vista da história do Guggenheim. Uau! E bom, essa é a Hilma. Obrigada. Acho que foi bom dar essa contextualizada. Eu fiquei bem... Eu acho que... E é isso, sabe? Quando eu falo assim, poxa, eu reconheci na Hilma essa corrente de água que servia a ela e as suas amigas,
Isso para mim é o símbolo e a simbologia. Ela fez ela me emprestou um lugar onde eu pudesse alcançar uma visão que sem esse lugar eu não teria alcançado. Uhum. Eu também comentei com a Andy que um filósofo que eu gosto muito de estudar, que foi considerado o primeiro curador de arte da história, que se chama Aby Warburg. Ele foi o cara que estudou as obras do Botticelli. E o Aby criou uma metodologia para se analisar obras de arte. E até onde eu sei, né, nas escolas latinas, de língua espanhola, é a metodologia dele que se usa para formar curadores. Mas tem um mistério dentro dessa metodologia do Aby que se chama Atlas Mnemosine. Mnemosine é a deusa da memória grega, né? Então, o que é que o Aby fazia? Ele colocava pequenos fragmentos de contextos do artista, social, da história daquele lugar e fazia uma linha do tempo. Só que ele dizia o seguinte: não é a linha que vai me contar o mistério. É o silêncio, o hiato entre o que eu consigo mapear arqueologicamente, né, de um estado a outro. Então, muitas vezes a gente vê uma obra de arte, analisa uma obra de arte através do que já se sabe. Mas e se você se colocar no lugar do que não se sabe? E fazer a pergunta: o que eu posso saber disso que ainda não se sabe? E eu acho que tanto a obra de arte pintada quanto a obra de arte escrita, que é o conto, tem esse poder de revelação, né? Voltando, se a gente... eu tenho 2 filhas. A minha filha mais velha é encucada que sempre os caçulas são os melhores da história. Sempre os caçulas ganham. E uma vez a gente estava escutando a história, eu falei assim, mas você... E ela já, aposto que alguma coisa vai acontecer e o caçula vai ganhar. Aí eu falei, mas você já está pensando no caçula? Ouve a história, né? E muitas vezes a gente tá aprendendo sobre o símbolo, mas a gente já sabe o que a gente sabe sobre o símbolo. Né? A gente não deixa o símbolo contar pra gente outras coisas que a gente não sabe. E eu acho que nisso a obra da Hilma é muito poderosa, se a gente se coloca nesse lugar do não saber. Ou melhor, tem muitas camadas, né, Helene? Muitas, Cris. Muitas. Sabe, eu não, quando eu fui na exposição dela na Pinacoteca, eu não sabia, eu só sabia isso bem por alto, né? Onde ela nasceu e que as obras tinham ficado guardadas e que tinha uma coisa mais mística por trás, mas não sabia. Mas tinha uma força, aquelas obras gigantes, aquelas pinturas, um negócio que, para mim, assim, sem explicação, sabe? Não, nossa, o que será que esse círculo e essa espiral e essas 3 cores? Eu não queria nem saber o que uma interpretação, assim, o que cada coisa queria dizer, mas tinha uma força nas imagens, me tocou, gente, profundamente. Gente, olha só, eu vou ter que buscar meu carregador. Vocês fiquem falando aí, porque eu tô com medo que acabe a bateria, tá? Tá. Desculpa. Tá bom, tá bom. E eu posso, assim, compartilhar um pouco, Cris, com vocês, do meu processo. Eu reproduzi as obras da Hilma em lã, né, para ilustrar o livro. Lindo demais. E você é uma grande contadora de histórias, você vai entender o que eu vou te dizer.
Quando a gente conta uma história terapeuticamente para uma criança, a gente tem que se relacionar com aquela história. A gente tem que contar uma vez, uma segunda, uma terceira, né? Talvez na 20ª vez, aquilo ganhe outros e outros significados, né? Como a estrela e a ervilha, para mim, depois de 37 anos, ganhou outro. Eu tô com 39, vai saber o que vai acontecer quando eu chegar nos 60, né? Então, foi muito poderoso, assim, primeiro usar um material de origem animal, né? E apesar de ser um material de origem animal, ele tem essa qualidade linda da lã, essa flexibilidade, essa generosidade. A lã é muito generosa, né? Parece uma aquarela, quase. Né? Você consegue fazer milhares de coisas com a lã. Então, quando eu comecei a me relacionar com a obra, foi muito poderoso para mim, né? Eu brinco com as minhas amigas que foi a Hilma que me autorizou como artista, dizer assim, não, eu sou uma artista, né? Eu faço arte. Porque uma coisa muito curiosa do processo também, eu morava na Argentina na época, e eu conheci uma pessoa que se chama Maria Laura, que tinha feito um jogo sobre Vassalissa, sobre o conto. E eu tava lendo sobre esse jogo, né? Jogando. Um jogo muito interessante de tabuleiro, super lúdico. E tava fazendo um processo de ler Vassalissa todas as noites. Eu já tinha escrito o texto do livro, mas não tinha a mínima ideia de como ia fazer as ilustrações. Eu pensava em comprar os direitos, né? Para reproduzir as obras da Hilma, mas eram carésimos. Aí eu falei, gente, isso aí não vai dar certo, né? Tipo, não vai rolar. E vocês lembram daquela parte de Vassalissa que ela entra na toca de Baba Yaga, na casa da Baba Yaga, e aparecem as mãos? Sim. As mãozinhas. A família Adams da Baba. Total. Eu tive um sonho que baixava um telão branco e vinham mãos e começavam a feltrar as obras da Hilma nesse telão. Uau! Aí eu acordei, eu falei assim, gente, tá zoando, né? Eu só fazia fadinha Waldorf. Como assim, né? Eu não vou, assim, não. E aí eu acordei de manhã, levei as minhas filhas para a escola. Era o primeiro dia da quaresma de 2019. E eu falei assim, eu vou tentar. E aí foi quando essa foi a primeira arte que eu fiz. Ai, que lindo! É muito lindo. E aí, quando eu consegui fazer isso, gente, que eu não acreditei, tá? Eu tenho que confessar. Eu falei assim, eu vou continuar tentando, né? Mas vou continuar... E aí eu fazia uma meditação, eu conversava muito com a Hilma pequenininha, quero mostrar a foto dela para vocês. Quero ver. Ai, que linda! Que lindo! Nossa, isso é muito interessante, né? Você se relacionar com ela, menina. Não, eu não conseguia, gente. Que bonito isso. E as crianças que receberem seu livro, né? Que maravilha. E aí eu conversava com ela e falava, eu tô a serviço, né? Vamos ver o que vai sair. E foi muito interessante porque foram 39 ilustrações e eu terminei no domingo de Ramos. Olha. Né? No início da Páscoa. E foi muito gratificante, assim, para mim, porque enquanto eu fazia as reproduções, as minhas filhas estavam na escola, né? E aqui, gente, eu tenho uma coisa para dividir com vocês
sobre esse processo que eu acho que cabe. Quando eu estava fazendo esse livro e trabalhando com a generosidade da lã, né? Uma das decisões que eu tomei internamente é que esse livro, por mais que fosse a coisa que eu mais amasse estar fazendo neste momento, não podia competir com o espaço das minhas filhas, porque senão ele não seria verdadeiro. Né? Como é que eu abdicaria, né, do maternar das minhas filhas, de um momento reservado para elas, e ficaria numa coisa para criança? E isso era um chamado muito profundo dentro de mim, assim, como se fosse um código de conduta, sabe? E depois, eu não tinha me dado conta disso na época, mas dos votos que a Hilma fez, né, para pintar as obras dela, era disciplina. Né? Disciplina e humildade. Então, eu fiz uma coisa sem pensar muito, sabe? Mas hoje, falando para vocês, eu entendo que eu entrei nessa corrente. Né? Muitas vezes... E aí eu vou fazer um gancho perigoso agora. Muitas vezes a gente não quer ler Cinderela para as nossas filhas porque a gente está numa corrente própria da nossa época. E a gente não dá o direito das nossas filhas entrarem numa corrente própria do conto. Né? E eu senti isso no processo. No processo das obras de arte. Porque se eu... E aí vale para os dois lados, né? Se o processo ele só acontece na relação, eu tenho que me relacionar às vezes com o que eu não gosto. Cinderela, por exemplo, eu não gosto disso. Aí eu tenho várias perguntas. De que Cinderela você não gosta? Né? Que Cinderela você está lendo? E você já leu Cinderela? Então, enquanto eu estava fazendo o processo das obras da Hilma, todas as vezes que eu colocava eu vou mostrar uma obra que eu gosto muito, que é essa aqui, que ficou quase uma aquarela, tá vendo? Uau! Ai, mostra de cima também, que eu amo, que eu quero ver. Uau! Essa? É tão lindo ver as originais, né? Lindo ver as originais. Lindo. A gente vê as ilustrações no livro. Olha, que linda. Uau! Ô, Helene, posso E falar? olha aqui, a minha princesa Ervilha tá aqui. Olha! Uau! E essas foram as lãs que eu usei. Né? Ô, Helene, queria falar duas coisas que me veio assim agora. Uma nossa, me veio muito forte, eu não tinha pensado nisso antes, nem quando eu vi o livro, quando eu li, nem nada, mas você conhece a história do quadro de pano? Não. Meu, depois eu vou te dar para você ler, porque, né, Cris? Agora me veio muito, é a história de uma mulher que ela bordava e um dia ela vê um quadro muito lindo e ela ela compra o quadro e ela vai bordando, ela passa 3 anos bordando o quadro. Uau! E é um pouco isso. E também ela tem que trabalhar para cuidar dos filhos. E ela borda durante o dia para vender e para o dinheiro ela sustentar a família. E à noite ela borda esse quadro que tocou o coração dela, por prazer. Eu acho que você vai se emocionar muito de ouvir essa história, porque tem muito a ver com isso de você, ao fazer essa releitura, né? Não é uma cópia, né? Mas é também uma cópia, né? O que isso faz brotar dentro de você, o que isso transforma em você.
Sim! Isso é uma coisa que eu queria falar. E a outra coisa que eu não quero esquecer de falar, porque perguntaram aqui como faz para adquirir o livro. Então, eu não queria que a gente deixasse passar essa Sim. informação. O livro tem um Instagram que se chama @Hilma_Clint_Oceano. É só me mandar um direct lá que eu respondo. E só para finalizar, quando eu terminei o livro, e vocês duas são escritoras também, né? Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Quando eu terminei, eu falei assim, puxa, o que eu quero com esse livro? O que eu quero com esse livro? E naquele momento, eu queria, né, me consolidar como escritora dentro de uma certa forma, dentro de um mundo que eu vivo, né, mais próximo, que é o mundo da antroposofia. Mas, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, que é essa coisa de você se colocar disponível para a corrente, né? Isso não era o que o livro queria. E quando eu refiz a pergunta, né, e perguntei, o que você quer? Né? Como é que você quer entrar? Né? Como você quer servir? Porque eu achava que a minha intenção de servir era aquela. E eu tive um estalo, assim, de transformar o livro num projeto social. Então, junto com o pessoal do Movimento Conexão Favela, que eu amo de paixão, a Solange, a Carol, a gente criou um projeto de contação de histórias, onde eu contava histórias para jovens, e esses jovens se tornavam padrinhos literários de crianças dentro do Jardim Peri. E o livro entrou num processo de crowdfunding, né? Então, cada pessoa que comprava o livro doava automaticamente um livro para a criança. Foi um sucesso, assim. Era muito interessante que quando eu me fiz essa pergunta, então me diz, o que é que você, livro, quer? Eu imaginava muitas mãos folheando as páginas dos livros. E eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque dentro daquela pirâmide, né? Livro de arte tá no... Nem sei onde tá. Né? Nem sei onde tá. E assim, as meninas às vezes me mandam coisas tão incríveis, assim, das crianças dizendo coisas das obras. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina me perguntando quem era a irmã da Hilma nos desenhos que foi feito, né, em Nanquim pela minha querida amiga Ana Palu. E sabe, desse envolvimento, eu quero saber quem é a Hermínia, né? Que legal. Então, o livro, ele queria ganhar uma corrente de inclusão, né? Ele não queria ficar circundado dentro do ambiente protegido que ele foi criado. Né? E é lindo, né, Helene? Porque aquelas mãozinhas da sua babaiaga já sabiam, né? Dessas outras mãozinhas que iriam folhear seu livro, né? Parece que já estava tudo ali naquelas mãozinhas. Que lindo. E eu achei lindo também uma coisa que eu e a Cris, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, nos nossos estudos, que é a gente fica tanto olhando para o que eu quero, né, o que eu quero da vida, o que eu quero para mim. E essa inversão da proposição de perguntar o que a vida quer de mim, né, já que a gente está a serviço e você fez esse livro a serviço. Gente, foi para quê, né? Sim. Foi a serviço de quê? Muito bom. E eu acho que é exatamente a serviço de quê, não é de quem.
também, né? E uma outra coisa que eu queria dizer também, assim, eu me conectei com tantas pessoas incríveis, assim, em especial uma jovem, super jovem, lá da Espanha, de Málaga, que está estudando a obra da Hilma, que escreveu um livro lindo chamado Guerreiras da Arte, sabe? E aí a gente fez uma troca, né? Eu mandei meu livro para ela, ela me mandou o livro dela. E isso de você se não deixar de se emocionar com a capacidade de leitura, sabe? É isso que, assim, a obra de arte, o conto, dá lugar para coisas infinitas. E quanto mais gente se propor, né, a estudar conto de fada, a se debruçar numa obra de arte, mais visões de mundo a gente vai ter. Mais possibilidades se criam, né? E por isso que a rivalidade ganhou um outro significado para mim, né? Tem água para todo mundo. E quando eu digo que não, né? Quando eu fecho uma comporta, eu tô dizendo, será que eu vou conseguir beber toda a água? Né? E foi assim, tem uma infinidade de pessoas estudando a obra da Hilma. Sigam, tem uma hashtag, chama hashtag Hilma Clint no Instagram. Vocês vão ver coisas geniais, gente. Geniais, assim. Inclusive, em 2019, nos Estados Unidos, no Halloween, tinha gente que fez trajes com as obras dela, assim, Legal. de uma pluralidade, sabe? De uma multiplicidade. Por que não? Né? Então, quando eu consegui entender o que o livro queria de mim, nossa, foi libertador. Foi assim, foi abrir as comportas da represa, sabe? Foi muito bonito. Muito, muito bonito. Ai, Helene, que lindo! Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar essa história. Eu acho que a gente, né, tinha falado de ler a história. Vamos? Abrir a represa? Vamos abrir essa represa linda? Para compartilhar. Ó, gente, para compartilhar com vocês que estão aqui assistindo. A gente já dividiu aqui em partes, cada uma vai ler uma parte, mas vocês podem adquirir. Depois, quando eu salvar a live, eu vou deixar, Helene, o @RilmaClintoceano também para quem quiser conhecer, para quem quiser adquirir o livro. Ó, também quero o meu. Deixa eu ver se eu vou fixar. Tá certo, né, Helene, esse nome aqui, ó, @RilmaClintoceano. Então, ó, gente, para adquirir o livro, tá aí. A última coisa que eu vou contar é que tem uma obra que a Hilma fez, que ela fez no dia do meu aniversário, em 1906, que foi essa aqui. Ai, que linda. E eu queria te agradecer, assim, por isso que você trouxe da obra de arte como esse oceano aberto de possibilidade, né? Eu acho que a nossa sociedade, o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito, como a gente foi treinado também, né? Pela nossa educação, é que tem o certo e o errado. Você aprende, daí você sabe. E a outra coisa é errada, né? E a verdade é que, gente, é um infinito de possibilidades mesmo, né? Desse fluxo. Então, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Gente, se eu chorar, vocês não ligam, tá? Porque vocês duas contando a história do meu livro, eu tô assim, delirando. Ai, tô doida. Tá, você que vai começar, não é? Eu que vou começar.
Então, eu quero começar dizendo que eu dediquei esse livro para todas as meninas e meninos que carregam dentro de si um oceano inteiro a desbravar. Em um tempo não muito distante, desceu do céu uma estrela brilhante, e no castelo de uma terra elegante se transformou em uma menina, a quem chamaram Hilma af Klint. Seus olhos, de um azul magnífico, seus cabelos amarelos puríssimos, pareciam celebrar a bandeira da Suécia, país onde Hilma escolheu brilhar. Filha de Victor, um comodoro inteligente, e Matilda, uma mãe prática e discreta, princesa não era, e sim marinheira. Ups! Mensageira de uma nova era. A história que Hilma veio contar flui como as ondas do mar, do fantástico oceano de cores que seu barco começa a navegar. Ela teve 4 irmãos, Ana, Gustav, Ida e Hermínia. E com esta, a mais pequenina, Hilma adorava dar as mãos. Poucos anos se passaram, até que Hermínia virou estrela novamente. Hilma viu, nas artes, de repente, uma forma de alegrar para sempre as memórias que colecionou com a irmã. Muito esperta e inteligente, conseguiu o que pouca gente imaginava. Seu talento a levou a uma grande academia, que a todo pintor ensinava como pintar cada pincelada. E para facilitar a rima, foi aí onde Hilma, uma grande amiga, encontrou. Ufa, finalmente alguém com quem falar, pensou. Hilma, Ana e outras 3, um quinteto formavam. Às sextas-feiras se encontravam a navegar por mares distantes. Estudaram, meditaram, pintaram, por milhas e milhas em seus barcos navegaram, contemplando constelações, até com estrelas luminosas conversaram. E desse mar estelar, ainda pouco conhecido, a Hilma lhe chegou um pedido: contar uma história, desde o princípio até o fim, de como se faz para chegar lá bem longe, nos confins, bem além do além-mar, lá de onde o vento faz soprar pedidos para um mapa desenhar. Um mapa do templo, no tempo sem tempo. Foi o pedido que lhe chegou. Cheia de perguntas, seu barco parecia correr, e Hilma tentando entender tudo o que agora conseguia ver. Do seu coração, desejou encontrar um marujo experiente, alguém que lhe pudesse contar histórias de marinheiros que já cruzaram este mar. O marujo ela encontrou, mas ele das respostas desconversou. Contou histórias de mar, de marinheiros e mapas. E nessa conversa de buscador, assim de surpresa, a Hilma perguntou: de todo este oceano de cores que navegou, onde está você neste mapa que pintou? E fazia tantas perguntas como quem faz palavras cruzadas no ar. É mar que faz bom marinheiro? Ou marinheiro quem faz mar? O que ele mal sabia é que para esta marinheira, perguntas são como navegar com vento em popa em alto mar. Uma firme decisão Hilma tomou e o caminho inteirinho revisitou, mas não sem dessa vez uma bela rota traçar, para ir e voltar muitas vezes nesse mar. Um montão de sol e lua viu nascer, a aurora boreal dançar colorindo o céu, nunca se cansou de ver. E nessa aventura de navegar, nem sentiu tanto tempo passar. Até que chegou o dia de Hilma navegar para o céu.
não sem antes escrever num papel uma mensagem muito importante. As pinturas que pintou traziam dentro de si um segredo, um convite à gente do mundo inteiro a desvendar seu próprio mar. O convite ficou escondido em uma ilha bem protegida e só foi encontrado muitos e muitos anos depois. Um jovem marinheiro com equipamentos para lá de avançados, a ilha chegou, o segredo revelou e uma nova aventura começou. As pinturas formam um mapa de como navegar. E caso você do seu barco desejar ajuda para continuar, não se esqueça que as estrelas também servem de guia e que Hilma adoraria te ajudar a desbravar este mar. Coisa linda. Nossa, é muito bonito. Ai, Helene, muito bonito e muito lindo ler também depois dessa conversa, né? Assim, depois de tudo que você falou. Obrigada muito. Obrigada, Andy. Obrigada, Cris. Nossa, foi a um gente prazer agradece. enorme. Muito, muito bom. Muito obrigada. Obrigada E demais por estar aqui. E as obras ao vivo aí atrás. Um dia eu quero ver ao vivo e a cores, presencialmente, essas lindas, esse varal. Vai ser um prazer. Né? Foi um prazer. Lindo demais. Muito bonito. Nossa. Verdade. Uhum. Muito Pode lindo. tocar, Cada elas são bem detalhe, né? fofinhas. Sim, Ai, é um aconchego, né? Elas passam um aconchego muito grande para o coração. É muito lindo mesmo. É. Muito lindo. E a impressão ficou linda também, né, Helene? É. Vocês sabem, meninas, que eu tenho uma mestra de meditação que é a Mata Amritananda Mayi Devi. E quando eu fazia a meditação, que eu aprendi com a Ama, né? Antes de começar a fazer as obras. E a Ama é conhecida como a santa dos abraços. Ela abraça pessoas. Ah, E a primeira pessoa que eu mostrei as obras quando eu terminei foi para uma professora minha lá da Argentina, a Gabriela Osman. E ela pegou assim, e ela falou assim, nossa, eu sinto que tem alguém me abraçando. olha. Disso do aconchego, sabe? Sim. E eu não me canso, assim, depois que eu entendi isso, entendi não faz muito tempo não, faz pouco tempo. Foi tipo ontem. Disso é assim, né? Disso de entrar na corrente da vida, sabe? Eu acho que ela leva. E se você não tem muitas respostas e tem mais perguntas, chegam outras respostas para você, né? Sem tantas certezas, a gente se abre para uma infinidade de possibilidades mesmo. Sim. Ai, e gente, esse eu mundo amei invisível, né? Esse mundo invisível que ela materializava, né? Isso eu acho mais lindo de tudo. Então, ela... Que é essa coisa invisível, né, Andy? Que atravessa os pontos. Eu digo coisa invisível porque é uma palavra de um contador cearense, um contador popular cearense chamado Cirilo. Então ele dizia, né? Que os contos são coisa passada, coisa encantada, coisa invisível, né? Então é esse maravilhamento do invisível, né? É muito bonito isso. Tava pensando aqui do invisível e do indizível, né? E a gente usando palavra para dizer o indizível. E é isso, são as imagens mesmo. Mas eu queria te agradecer essa imagem das correntes e da rivalidade, né? Muito... Isso é muito bom, viu? Eu tô abestada até agora com essa coisa da rivalidade. Eu queria falar isso para todo mundo, sabe? Eu queria pôr num outdoor, assim.
É muito bonito mesmo. Nossa, faz muito sentido. Muito. Então, o meu Abre desejo um oceano, né? é, o meu desejo é que a nossa corrente de água sempre flua por todas nós. Axé. Arro. Obrigada. Que bom. Muito, muito grata, Helene. Muito E grata todo eu, mundo que Cris. veio. Né? Obrigada, Muita gente pessoal. querida participando. Sim. A própria Fernanda, que vai ser nossa convidada semana passada, tá aí. Muito, muito Nossa bom convidada mesmo. semana que vem. Coisa passada, coisa encantada, coisa invisível. É que eu ainda Muito estou bom. com o curso dela, que foi há um tempo passado, reverberando aqui. Nossa, que foi um grande presente nessa pandemia. Incrível. Enfim, semana que vem A vocês vão Fernanda é conhecê-la. mesmo maravilhosa. E quem nos apresentou foi você, né, Helene? Então, Parabéns. Ai, toda gente. essa corrente, essa É, mesma corrente maravilhosa. Muito bom demais. Então é isso. Vamos, fecha-te, Sésamo? Vamos. Muito vamos. obrigada. Então, fecha-te, Sésamo, minha gente. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Até a Obrigada, semana que vem. Helene. Tchau, Obrigada, Cris. meninas. Obrigada, gente. Tchau, querida.